Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o NAD e FAD, que são moléculas super importantes presentes no metabolismo energético em geral. Essas moléculas fazem parte tanto da respiração aeróbica como da fermentação. Então elas estão presentes no metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, fotossíntese e diversas outras reações energéticas celulares. Essas moléculas são coenzimas, ou seja, moléculas com função semelhante às enzimas, só que elas não têm uma estrutura proteica, ou seja, não são feitas de aminoácidos. E o que elas fazem, professor? É bem simples. Essas moléculas são transportadoras de elétrons e hidrogênios. Então a gente vai entender essas moléculas aqui como se fosse um caminhãozinho e aqui na carroceria ter um local específico para eles guardarem hidrogênio e elétron. Bom, essas moléculas elas podem ser escritas de duas formas, com hidrogênio ou sem hidrogênio no seu nome. O que isso significa? Olha, veja bem, NAD, NADP e FAD significa que essas moléculas aqui estão sem o hidrogênio e elétron que eles transportam, ou seja, a carroceria está vazia. Agora, quando você vê escrito NADH, NADPH e FADH2, significa que lá na carroceria, então, ela está cheia de hidrogênio e elétron. Tá joia? E quantos que eles transportam? Elétron, gente, todas essas três moléculas aqui transportam 2. Só que a quantidade de hidrogênios é variável. NAD e NADP transportam igualmente um único hidrogênio. Já o FAD transporta 2 hidrogênios, é por isso que ele é escrito FADH2. E onde que eles estão presentes? NAD e FAD estão presentes em reações catabólicas. São aquelas reações nas quais moléculas complexas são fragmentadas em moléculas menores, como, por exemplo, glicólise, ciclo de Krebs, beta-oxidação. E o NADP, gente, ele está presente em reações anabólicas, ou seja, aquelas reações que moléculas complexas são produzidas. É o exemplo de fotossíntese, via pentose de fosfato, entre outras. E além dessas moléculas aqui estarem presentes em diversas reações celulares, elas estão presentes também na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é aquela última etapa do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que ocorre lá na membrana interna da mitocôndria. Nessa etapa, o NADH é responsável pela formação de 3 ATPs, enquanto que o FADH2 é responsável pela formação de 2 ATPs. Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto de cadeia respiratória, tem um vídeo específico no meu canal. E como que é a estrutura dessas moléculas? É bem simples, gente. Vamos entender o nome delas. NAD significa, em português, dinucleotídeo de nicotinamida adenina. Veja bem, dinucleotídeo significa que essa molécula é composta por 2 nucleotídeos. Então dá uma olhada aqui embaixo. Aqui nós temos um nucleotídeo e aqui outro nucleotídeo. O que o nucleotídeo é feito? Uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Então, olha, o NAD ele tem uma adenina, uma ribose e um fosfato. E aqui em cima, ele tem também um fosfato, uma ribose e um anel de nicotinamida, que é uma base nitrogenada diferente daquelas que nós vimos na genética. Tá certo? E o NADP? NADP significa dinucleotídeo de nicotinamida, adenina, fosfato. Ou seja, ele tem a mesma estrutura que o NAD, só que ele tem um fosfato na sua composição, que é esse fosfato aqui embaixo ligado a essa ribose. Então vejam bem, ambas as moléculas são formadas por 2 nucleotídeos, certo? Por isso que é dinucleotídeo. Um desses nucleotídeos é feito de nicotinamida, que é esse de cima, enquanto o outro nucleotídeo é feito de adenina, que é esse daqui de baixo. Dinucleotídeo de nicotinamida, adenina. O NADP tem um fosfato e o NAD não tem esse fosfato. Bom, eu falei para vocês lá no início que essas moléculas são transportadoras de hidrogênio e elétron. E onde que fica a carroceria dessas moléculas? Onde que eles transportam esses hidrogênios e elétrons? Esse transporte, gente, é feito aqui no anel de nicotinamida. É nesse anel de nicotinamida que é o bagageiro do caminhãozinho. Tá? Então aqui nós temos o NAD, na qual ele não tem o hidrogênio, né, na carroceria, e aqui nós temos o NADH.
e aqui nesse carbono que o hidrogênio é anexado à molécula. Já o NADP é a mesma coisa, lembrando que a única diferença é que ele tem um fosfato aqui na parte inferior da molécula. E o FAD? Bom, FAD é a abreviação de dinucleotídeo de flavina adenina, ou seja, também uma molécula composta por dois nucleotídeos. Um é esse aqui de baixo, composto por uma adenina, ribose e fosfato. Já esse nucleotídeo aqui de cima é composto por um fosfato, ribose e um anel de flavina, também diferente de todas as outras bases nitrogenadas que nós já vimos. Então, FAD é dinucleotídeo de flavina adenina. E a principal diferença do FAD para o NAD, funcionalmente falando, é que o FAD, nesse anel de flavina, ele consegue colocar dois hidrogênios ao invés de um. Então, aqui nós fechamos a parte estrutural da molécula. Lembrando, NAD e FAD são moléculas transportadoras de hidrogênios e elétrons. A carroceria na qual esses hidrogênios e elétrons são transportados são os respectivos anéis de nicotinamida no NAD e flavina no FAD. Agora eu vou passar alguns exemplos para vocês de reações bioquímicas da qual o NAD e o FAD participam. A primeira delas é a glicólise. A glicólise, gente, é aquela reação que ocorre no citoplasma da célula, na qual a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Essa glicólise ela ocorre em 10 reações sequenciais e é dividida em duas etapas. Na segunda etapa é que acontece o aparecimento do NAD. Na primeira reação da segunda etapa, o gliceraldeído 3-fosfato é convertido em 1,3-bifosfoglicerato. E é bem simples o que ocorre aqui. Essa é a molécula do gliceraldeído 3-fosfato. E essa molécula ela perde esse hidrogênio aqui, dando lugar a uma inserção de um fosfato feito por uma enzima. Então, quem que retira esse hidrogênio aqui? É o NAD. Então, o NAD vem, retira esse hidrogênio, coloca esse hidrogênio na sua carroceria, dando espaço para que a enzima chegue e adicione o fosfato. É essa a participação do NAD nessa reação. No ciclo de Krebs, o NAD também aparece. Na conversão do malato em oxalacetato, o NAD vem e retira dois hidrogênios do malato. Um hidrogênio ele coloca na carroceria, virando NADH. O outro hidrogênio fica liberado no ambiente celular, lá no caso, a matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs. Um outro exemplo, que também ocorre na matriz mitocondrial, é a beta-oxidação, que é o metabolismo dos ácidos graxos. Numa determinada reação, ocorre a retirada de dois hidrogênios do carbono beta, que é esse carbono aqui. Veja bem, esse carbono tem dois hidrogênios, esse hidrogênio e esse aqui de baixo. O NAD vem e retira também esses dois hidrogênios da molécula. Veja, aqui na parte de baixo ele perdeu. Um desses hidrogênios fica na carroceria do NAD e outro hidrogênio fica liberado no meio intracelular, lá na matriz mitocondrial. Então, nessa retirada do hidrogênio, ele acaba retirando um elétron também, e esse hidrogênio e elétron ficam lá no anel de nicotinamida. Já o FAD ele aparece no ciclo de Krebs. Na conversão do succinato em fumarato, o succinato ele perde esses dois hidrogênios. O FAD vem e retira esses dois hidrogênios, colocando eles no anel de flavina. Tá? Na beta-oxidação também ocorre a participação do FAD. O FAD vem e arranca um hidrogênio desse carbono alfa e um hidrogênio do carbono beta. Vejam bem, carbono alfa e beta tem dois hidrogênios cada um. Aqui embaixo, depois do FAD chegar, ele retira um hidrogênio de cada, levando à formação de uma dupla ligação entre esses dois carbonos. Aqui na conversão succinato e fumarato é a mesma coisa. Quando esses dois hidrogênios saem, forma-se uma dupla ligação entre esses dois carbonos na conversão dessas moléculas. Então é isso, gente. Logo eu volto com outro vídeo para a página.